Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do Gastroped Talks, e é um grande prazer a gente receber a nossa convidada, a doutora Beatriz Almstaden Barros, que é médica endocrinologista e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Muito obrigado por ter aceito o convite, Beatriz. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai hoje conversar sobre um tema que é a doença hepática gordurosa na infância, e essa visão do endocrinologista muito nos interessa, porque a gente entende que é uma doença multissistêmica, que apesar da gente chamar ela de doença hepática gordurosa hepática, ela tem também outras questões que é importante a gente discutir, né? Quando a gente fala dessa esteatose hepática, né, quando a gente tem o diagnóstico da obesidade, a gente segue por esse caminho, mas é sempre importante descartar outras doenças metabólicas. Eu falo isso porque já aconteceu de ter criança até com obesidade e esteatose e ter, por exemplo, doença de Wilson, né? Então, é importante a gente deixar claro que hoje nós estamos falando das esteatoses que são relacionadas à obesidade, né? E você percebe no seu dia a dia, na sua prática de endocrinologista, que tem aumentado esses casos de obesidade, levando a vários acometimentos, inclusive da doença hepática gordurosa? Sim, com certeza. A procura, né, pelo tratamento e acompanhamento de crianças com obesidade tem aumentado bastante, e a gente vê isso nos dados epidemiológicos, né? Hoje, a quantidade de crianças com sobrepeso e obesidade no Brasil giram em torno de 30%, né? Então, é uma quantidade muito grande, e as alterações que vêm a partir daí vão aparecendo. Então, nós temos um índice aí de uma prevalência de esteatose hepática nas crianças obesas, que também é de 30%, e se for ver em termos da população geral, as crianças com ou sem obesidade, a esteatose é encontrada em 10%. Então, é uma quantidade muito grande, né? E tem aumentado. Então, estudos de 10, 15 anos atrás, os números eram menores e tem sido aí cada vez maior. Então, com certeza, a gente antes precisava excluir outras doenças para considerar a esteatose por obesidade. Hoje a gente vê que essa doença, ela é uma doença relacionada a problemas metabólicos, mas que a pessoa também pode ter outras doenças associadas, né? A incidência é tão alta, né, que pode ter até uma associação, como nesse caso, né? Mas a maior parte mesmo é obeso A mesmo, né? maior parte, É com obeso. certeza. E dentro dessa questão da síndrome metabólica, como que vocês têm feito para classificar a questão dessas disfunções que a própria obesidade acaba ocasionando? Do ponto de vista, então, de acompanhamento da criança com obesidade, nós fazemos essa triagem, né, das questões metabólicas, então, da resistência à insulina, por exemplo, uma questão que também é muito frequente, as alterações como a dislipidemia também, então, perfil metabólico do colesterol e do triglicérides, né? E também a triagem, né, o screening para a questão da esteatose hepática também já é incluído. Então, principalmente nas crianças a partir dos 9 anos de idade, tem essa recomendação de fazer pelo menos ultrassom e as enzimas hepáticas, né, para a gente excluir essa questão. A gente sabe que o ultrassom, ele detecta a partir de uma porcentagem um pouquinho maior, né, de gordura no fígado, então a ALT também contribui bastante para essa triagem, e essa triagem ela não deve ser feita uma única vez na vida, né, então a gente começa nessa faixa etária, mas ela deve ser realizada periodicamente, né.
Então, dentro do acompanhamento habitual da criança com obesidade, faz os exames que seriam as transaminases e também o ultrassom, né? E Isso. daí, o critério Roma, vocês têm utilizado também? Sim, então quando a gente fala, dessa questão da doença metabólica na criança obesa, nós temos a classificação da síndrome metabólica, que ela pode ser um diagnóstico a partir dos 10 anos de idade, e a resistência à insulina ou a glicemia de jejum alterada também fazem parte desses critérios, assim como HDL baixo, aumento de triglicérides, a circunferência abdominal e do IMC, né. Então temos aí alguns critérios que contribuem para o diagnóstico de síndrome metabólica, mas em termos da esteatose hepática, né, para a gente considerar ela como aquela parte de uma doença sistêmica metabólica, nós consideramos, além da esteatose hepática, da criança ter um dos outros 3 critérios, que seriam ou sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 ou algum sinal de disfunção metabólica, que seria ou o triglicérides elevado, a glicemia de jejum elevada ou o índice de Roma alterado, e a circunferência abdominal, que hoje é um critério muito associado à esteatose hepática, né, ele eh, a gente tem visto uma correlação até maior do que o IMC, Com o critério Roma. com Interessante. a esteatose Com a hepática, esteatose hepática, o isso. critério. Maravilha. Você sabe que essa questão do AST e LT alterados, eu li recentemente um trabalho que, ao invés de considerar algo fixo, né, como 22, que é os critérios, Uhum, considerar pela idade, porque realmente às vezes as idades têm níveis de AST e LT considerados normais diferentes, né? uhum. E acho que é importante, porque se você está fazendo uma triagem, dependendo da idade, você considera um valor ou outro de acordo com o limite superior da normalidade. Mas eu sei que são detalhes, né? Mas Sim, para o dia a dia é um diagnóstico que, quando se faz esse diagnóstico, todo mundo, mesmo quem está, vamos dizer, acomodado com a obesidade, né? Porque acho que a sua experiência também é bem essa, né? Não é só a criança que é obesa, a família acaba sim. tendo, né? Uns hábitos que favorecem a obesidade. Mas na hora que fala que tem gordura no fígado, né? É. A questão acaba sendo um alarme. Então, para você fazer esses critérios diagnósticos, eles precisam estar bem embasados. E quando tem esse tipo de diagnóstico, como que você passa essas mensagens para os pais em relação à gravidade e possíveis desfechos aí relacionados à esteatose? Acho que como você mencionou, evidenciar uma alteração nos órgãos, no corpo da criança por causa da obesidade, acho que dá um outro olhar para a família. Acho que isso é importante até para mostrar a relevância das mudanças de estilo de vida, enfim, de que a ser acima do peso não é só uma questão, mas está relacionado a riscos, né, a problemas de saúde que a criança vai desenvolvendo, que às vezes a gente acha que só podem surgir no adulto, no idoso, mas que essas mudanças já começam a partir da infância. Então, mostrar uma alteração muda um pouco a visão da família e como a gente aborda e, enfim, acho que contribui para o nosso tratamento. E é, assim, bem relevante, né, a gente vê que a família modifica mesmo, assim. Modifica, né, acaba abraçando mais. Sim, Porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas não é tão vamos graduar, né, não é tão obeso assim", mas tem a ver com, genética, tem a ver com sim. microbiota, e para algumas crianças começar desde a infância a ter isso, significa na vida adulta um grande risco de uma evolução para uma hepatopatia crônica, então, né. Eu acho que, assim, é relevante a gente explicar para as famílias que isso é um sinal de uma doença que pode progredir para algo mais grave, né, então a gente sabe dessa progressão para hepatite, até para cirrose no futuro, mas a gente também leva em consideração de que nos estágios mais iniciais isso é reversível, né, Sim. então, assim, a importância do cuidado, do acompanhamento que pode fazer com que a gente mude,
esse percurso, né, e proteja esse fígado de alterações mais permanentes, né. Exatamente. Tá em tempo de se fazer alguma coisa, né. E depois que essa janela de oportunidade fechar, fica mais difícil. E a Sim. infância é um período muito importante para estabelecer hábito. E falando de hábito, como que está essa questão do tratamento? Um diagnóstico foi feito de uma esteatose secundária à síndrome metabólica, à obesidade. Como que é a abordagem para o tratamento? As mudanças de estilo de vida, ela com certeza são extremamente relevantes, né, e a gente tem vários estudos, mostrando, a diferença entre pacientes que utilizaram um tipo de dieta em relação aos que não utilizaram, em que a gente consegue comparar mesmo mudanças relevantes. Então, alguns deles já são bem comprovados, como a diminuição do consumo de bebidas açucaradas, então esse reduz a porcentagem aí da gordura visceral e acaba, por conta disso, contribuindo na fisiopatologia mesmo da doença, né, reduzindo a inflamação e, enfim, o mecanismo que leva à esteatose. Então, esse é uma questão específica que é bem orientada, a gente sempre reforça essa mudança, além de uma dieta equilibrada, com fibras, com redução de ultraprocessados, né, e a parte da atividade física também tem comprovação de que traz modificações, e aí é uma atividade física que pode ser tanto aeróbica quanto de resistência, as 2 já têm essa comprovação e a frequência aí a gente recomenda 1 hora praticamente todos os dias, né. A redução do tempo de telas também é relevante, então, crianças obesas com esteatose, nós reforçamos essa diminuição do tempo de tela para menos de 2 horas por dia. E a perda de peso, a perda de peso em si é muito relevante, né, então, em crianças a gente sabe, bem, enfim, em toda a população a gente sabe que isso é um grande desafio, né, mas o controle do ganho de peso, a redução do IMC, conforme, né, a criança vai crescendo, contribui bastante para essa redução ou, enfim, proteção da progressão da esteatose. Então a primeira etapa, né, é uma parte muito importante aí do tratamento. Você falou da frutose, né, Sim. e a gente sabe que os ado a o que usa os edulcorantes, que são os refrigerantes, são frutose, né. E eu tive uma experiência de um menino que veio e a família inteira era obesa, a mãe tinha feito bariátrica, e ele falou assim: "Ah, quer dizer que nós vamos tomar Coca Zero então?". Quer dizer, né, mas lógico que não é a melhor, não estou fazendo propaganda da Coca Zero, né, mas você vê que, assim, que realmente o consumo da família era de frutose, né, porque o que a o a Ele nem imaginou a troca por água ou por não, outras não, coisas, era né, ele era mas assim, se a gente vê esse menino especificamente tinha esteatose, né, que realmente o consumo que às vezes a pessoa pensa em bebidas açucaradas, né, mas a frutose ela tá também no refrigerante, que é Sim. adoçado normalmente com frutose, em outras coisas, né. Então não necessariamente é só o suco mesmo, né, os Uhum. refritos, Isso, todos acabam exatamente. acabam sendo. E eles têm uma tendência, né, alimentos ricos em frutose a realmente, ter mais esteatose, né. E uma coisa que eu li faz tempo, não sei se é verdade, se isso se comprovou ou não, mas, que você fazer exercício físico é mais eficiente do que fazer só a dieta. Quem faz dieta, exercício físico seria mais eficiente, mas eu não sei se isso se comprova na prática. É, assim, só o exercício físico isoladamente já tem modificações do ponto de vista da esteatose. Ah, boa. Então isso é relevante. O que a gente fica na dúvida é o quanto ele é eficaz na perda de peso, né. Então, Tá. assim, a associação com mudanças de hábitos alimentares, eles às vezes têm um potencial maior de perda de peso do que só a atividade física em si. Mas para melhora da esteatose, a atividade física tem uma ação direta. E aí realmente a combinação de ambos seria Potencializa, é seria o ideal. o mundo ideal, né. Sim, Mas a questão da frutose, só já cortar os refrigerantes, as bebidas sim, açucaradas, já tem sucos, já tem uma 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 diferença aí. diferença grande, né. Que acho Sim. que isso é algo que é mais às vezes
porque a gente entende, né, que as famílias, a gente entende a dificuldade de fazer dieta, o tanto de dedicação e o tanto de atenção que precisa. A gente já passou daquela fase de achar que era tudo força de vontade, a gente sabe que Sim. tem pessoas que, por mais força de vontade que tenham, é muito difícil, mas essas pequenas mudanças, elas têm uma contribuição, né, no final. Eu acho que é importante, porque é claro que tem um mundo ideal que todo mundo deveria fazer de forma perfeita, né, e tem, eh, algumas coisas que são mais possíveis de fazer num curto prazo. Então, a gente quando vai lidar com crianças com obesidade, a gente tem que pensar por esse lado também. Então sempre quando a gente tem uma comprovação científica que uma coisa isoladamente já faz diferença, então de repente é um combinado mais possível para aquela criança naquele momento, do que conseguir a perfeição do estilo de vida, né. Então acho que, quando a gente vai conversar com a família e discutir o que que a gente pode modificar hoje, essa questão do consumo das bebidas, bem açucaradas ou saborizadas, enfim, ela é uma coisa que a gente vê que parece palpável, né, é Sim, sim. possível e tem um impacto, então a gente tem usado ela como um dos iniciais aí para mudanças, né. E as mudanças acho que elas são, mais aceitáveis, sei lá se é essa a palavra, né, mas acho que a chance até delas serem agregadas no dia a dia, é se elas forem feitas paulatinamente, né. Ninguém vai sair Sim. da água para o vinho, né, vai ter que ser uma Não. mudança gradual. A gente fala e quando a gente lida com obesidade, tem muitas técnicas, né, para abordagem do paciente. E quando nós fazemos pactos com o paciente em que ele participa e ele toma decisões em conjunto e a criança tem essa capacidade de participar dessa tomada de decisão, realmente é mais efetivo, né. Mais efetivo, essas coisas, eh eh já passou há muito tempo a época que você falava assim: "Faz isso", né, assim: Sim. "Faz isso como?", né, eu posso, eu não posso, eu consigo adotar isso na minha rotina, ou eu não consigo adotar isso na minha rotina, o que a gente tem de alternativa, isso é muito importante. Sim. Então, de tratamento para esteatose hepática seria, eh dieta e exercício, Beatriz? Sim, eu acho que esse é o primeiro passo, né, Sim. e o primeiro passo, mas também um passo constante, né, que a gente a partir do momento que propõe, ele vai ser sempre parte do acompanhamento, né, da criança, mas nós sabemos o quanto é difícil essa perda de peso ou do IMC, né, enfim, mas de forma persistente, duradoura, porque nós temos vários mecanismos de regulação do apetite, das questões genéticas, que, atrapalham a manutenção da perda de peso e acaba tendo aquele efeito sanfona, né, do ganha-perde, ganha-perde. E como você falou, não é só uma questão de a pessoa conseguir ser capaz de mudar, enfim, tem muita coisa envolvida, né. Então a gente sabe que os pacientes com obesidade, eles vão precisar de um acompanhamento, muito frequente e a longo prazo, multiprofissional, né, com o apoio de equipes de nutricionista, psicólogo, educador físico, enfim, que vão ajudar nessas mudanças. E uma outra etapa é o uso da parte de medicamentos, né, então a gente tem, para atuar em obesidade hoje, um grupo de medicações que são disponíveis para faixa etária pediátrica, e tem surgido aí um interesse grande nos agonistas de GLP-1, né, porque eles acabam, sendo muito efetivos, né, e a liraglutida foi aí a primeira que foi liberada para faixa etária mais jovem, mas a partir dos 12 anos de idade e em seguida a semaglutida, e a liraglutida agora está em estudos com crianças ainda mais novas e deve em breve sair os estudos a respeito, né. Mas essas medicações para as crianças a partir de 12 anos, elas são autorizadas e são uma linha de tratamento que contribui para o cuidado da resistência à insulina, né, diabetes tipo 2 e também do ganho de peso. Então, acaba atuando em 2 frentes importantes da fisiopatologia da esteatose hepática, né, a gente acaba conseguindo, eh, trabalhar dessa forma e ter um resultado, às vezes, mais efetivo.
Porque os resultados das intervenções anteriores, né, eh, por exemplo, o estudo tônico com a vitamina E, eles não foram, assim, com um resultado tão consistente, né. Mas pensando nesse controle do GLP-1, dos inibidores do GLP-1, como que eu entendi, né, que eles vão reduzir o peso, mas eles atuariam, assim, vamos dizer, suprindo algo que para aquela pessoa ela tem um pouquinho de falta, ou seria algo, assim, mais indicado para quem já tivesse um diabetes, um aumento de insulina, ou se a pessoa não chegou nesse ponto, estou falando de criança, não estou falando de Sim. adulto, e tivesse a esteatose hepática, também seria algo que pudesse ser usado? Sim, são medicações que têm essa opção do uso, principalmente em crianças obesas com doenças associadas, né. Tá. A gente tem hoje até a discussão do conceito de obesidade como doença. Existem as pessoas que têm um IMC um pouco elevado, mas que metabolicamente estão adequadas, né, então não tem nenhum outro fator demonstrando que ela está tendo uma doença da obesidade. E aí nós temos pessoas que têm comorbidades associadas, principalmente da parte metabólica, que seria a resistência à insulina, levando a um diabetes tipo 2, que na criança é muito mais grave, né, do que no adulto, leva a uma progressão muito mais rápida. Temos aí a parte da dislipidemia, que aumenta o risco cardiovascular, tem depósitos de gordura, enfim, já precocemente, né, e a esteatose hepática, além de várias outras alterações que nós observamos, né. Então, eh, as medicações elas acabam sendo mais utilizadas quando a gente já tem uma comorbidade associada ou um IMC extremamente elevado, né, Tá que certo. seria outra É. indicação. Uma alternativa, vamos dizer assim, que a partir de 16 anos tem para os obesos extremos, já que você tocou neles, né, seria a questão de fazer bariátrica. Sim. No Brasil é permitido a partir dos Isso, 16, a né? partir dos 16 anos. Bem, evoluiu muito, né, essa parte das técnicas cirúrgicas, então é sim uma opção. Agora com as novas medicações, nós temos visto que, provavelmente os jovens quando chegarem nessa idade, talvez não precisem dessa técnica, né, ela é uma alternativa, ela é importante, ela é considerada um tratamento para as crianças, para os adolescentes, enfim, a partir de 16 obesos com uma esteatose, sim, é uma opção. Mas a porcentagem de perda de peso que as medicações têm alcançado estão muito próximas já da bariátrica, né, então a gente fica pensando, de repente, Em que algo talvez menos invasivo, né? exatamente, É, sendo possível, sendo né. possível, claro, né, a gente sempre vai tentar o menos invasivo. Isso. Tá certo. Bom, finalizando a nossa conversa aqui, Beatriz, você quer fazer uma mensagem final para quem está nos assistindo? É interessante a gente considerar que a esteatose hepática, ela não é uma coisa isolada, né. Ela está dentro de um contexto aí dessa doença multissistêmica, que tem uma fisiopatologia, muito em comum com a síndrome metabólica, que é associada principalmente a esse aumento da gordura centrípeta e que tudo isso é progressivo, né, ela começou de um lugar muito mais leve para chegar neste ponto, né. Então acho que a parte de prevenção é muito importante. Quando a gente vê uma criança já com um sobrepeso leve, começando a mudar de perfil na curva, esse é o ponto onde a gente consegue intervir para prevenir essas alterações metabólicas da obesidade, né, e evitar uma maior dificuldade no tratamento. Então, acho que a prevenção é muito importante. E um outro ponto que eu acho que é relevante é que a gente fala muito: "Nossa, obesidade grave", mas a esteatose pode aparecer já desde o sobrepeso, né, então, pra gente não falar: "Ah, ele é só um pouquinho acima do peso, uma coisa leve", a gente não pode subestimar, né, é relevante, é importante a gente fazer o acompanhamento dessas crianças, fazer as triagens necessárias para atuar precocemente num quadro mais leve. Tá certo. Bom, muito obrigado, Beatriz.
Obrigada a você e muito feliz com o convite. E para você que nos assistiu, se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal para sempre estar sabendo das novidades. Obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.